Olá, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Bernadette Menezes, eu sou servidora pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais. Criei este canal com o objetivo unicamente de compartilhar conhecimentos na área do direito tributário, dos serviços da Secretaria, de forma fácil, prática, acessível a qualquer cidadão. Reforço a ideia que este canal não é institucional da Secretaria de Estado de Fazenda. É uma iniciativa particular minha que tem como objetivo compartilhar exclusivamente conhecimentos tributários de maneira simples, prática e objetiva. Pois bem, no nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre o comunicado de venda de veículo e as repercussões que tem quando estamos falando de IPVA. Pois bem, o comunicado de venda é um instrumento que, a partir daquele momento que o órgão de trânsito registra o seu comunicado de venda, te exime do pagamento dos impostos decorrentes do IPVA sobre a propriedade do veículo. Neste encontro de hoje, nós vamos ver quais as dúvidas mais recorrentes, como fazer este comunicado, onde requerer, tem taxa de expediente, né? Vamos juntos nessa. A lei 14.937 de 2003 define que contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo automotor. Para os veículos usados, o fato gerador ocorre no dia 1º de janeiro de cada ano ou exercício. Então, se eu sou a proprietária no dia 1º de janeiro, eu vou custear, eu sou a responsável contribuinte pelo pagamento do imposto daquele ano. Se eu vendi o veículo no dia 2, o adquirente não é o contribuinte, mas ele pode vir a ser responsável solidário. Nessa mesma lei, no artigo 5º, determina que respondem solidariamente com o proprietário pelo pagamento do IPVA e dos acréscimos legais devidos, né? Multas, juros de mora, o devedor fiduciante em relação a veículo objeto de alienação fiduciária, o arrendatário em relação a veículo objeto de arrendamento mercantil, o comprador em relação ao veículo objeto de reserva de domínio, o alienante que não comunicar ao órgão de registro a venda do veículo em relação aos fatos geradores ocorridos entre o momento da alienação e o momento do conhecimento da alienação pela autoridade responsável. A seguradora ou a instituição financeira que deixar de prestar as informações de que trata o artigo 16A em relação à embarcação ou aeronave não informada. Pois bem, no nosso encontro de hoje, o que mais nos interessa é o inciso 4, que fala do alienante que não comunicar ao órgão de registro, leia-se ao DETRAN, a venda do veículo, em relação aos fatos geradores ocorridos entre o momento da alienação e o momento do conhecimento da alienação pela autoridade responsável. Ou seja, o vendedor deverá comunicar ao DETRAN a venda do veículo. Enquanto não o fizer, ele é responsável pelo pagamento dos impostos. A partir deste momento, é que nos impostos subsequentes a essa data da comunicação, é que o eximirá da responsabilidade tributária pelo pagamento. O artigo 6º é bem interessante também e será objeto de estudo em outro vídeo que eu estou preparando, que fala sobre os veículos de leilão. Mas no caput do artigo 6º fala que o adquirente do veículo responde solidariamente com o proprietário anterior pelo pagamento do IPVA e dos acréscimos legais vencidos e não pagos. Então, você que comprar um veículo tem que estar ciente que os débitos anteriores você pode vir a ser demandado por eles. Mas o disposto neste artigo não se aplica ao adquirente de veículo vendido em leilão promovido pelo poder público. Então, você participou de um leilão, seja os leilões promovidos pelo próprio DETRAN e adquiriu o veículo, você se tornará responsável, você é contribuinte da data do leilão para frente, não para trás. Porque os recursos que são arrecadados com leilão, entre outras finalidades, têm como objetivo quitar as dívidas tributárias daquele veículo. Mas, caso não seja suficiente para a quitação do débito, ficará sobre a responsabilidade do antigo proprietário. O Código de Trânsito Brasileiro
que é a Lei 9.503 de 97, no artigo 134, estabelece que, no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro de um prazo de 30 dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Então, com base nesse artigo, todos os estados, não só Minas Gerais, eles demandam a cobrança tanto do antigo proprietário como do novo. Isso é uma prática recorrente de qualquer fisco, porque isso tem respaldo legal para a cobrança. Todo imposto ele deve obedecer às normas, às leis, e o Código de Trânsito estabelece que são solidariamente. Isso quer dizer que o fisco pode cobrar de A ou de B, e aquele que pagar vai regularizar a situação do veículo. O que a gente vê muito no dia a dia é que o antigo proprietário, ele por algum motivo teve o seu nome protestado por causa de dívidas e uma ansiedade de regularizar acaba efetuando o pagamento. E só em momento posterior regularizando o comunicado de venda. Mas o fisco pode demandar tanto do antigo proprietário quanto do novo, porque eles respondem solidariamente. Tem uma súmula do STJ que eu também achei importante trazer para o nosso encontro de hoje, que estabelece que a responsabilidade solidária do ex-proprietário prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor no que se refere ao período posterior à sua alienação. Então, a partir da venda, se você comunicar, você não terá a responsabilidade solidária mais. Isso é muito interessante porque hoje, atualmente, como o IPVA, a não regularização do IPVA, está negativando o nome das pessoas através do protesto, é muito importante ficar atento a isso para poder se eximir das responsabilidades. Então, vamos diretamente assim, agora tratar questões bem práticas sobre comunicados de venda. Ao vender um veículo, o proprietário é obrigado a fazer o comunicado de venda no prazo de 30 dias após a venda, conforme a gente viu lá no Código de Trânsito Brasileiro. Para a comunicação de venda processada antes dos 30 dias da venda, não há nenhuma taxa de expediente. Caso esse comunicado de venda ocorra mais de 30 dias da venda do veículo, também é possível fazer um impedimento de transferência. Nesse caso, é cobrada uma taxa de serviço de R$ 9,75, que está disponível no site do Detran para emissão e o recolhimento feito em qualquer dos bancos conveniados com o Estado para receber os tributos e receitas estaduais. Então, como fazer o comunicado? Antes de entregar ao comprador o CRV, o Certificado de Registro de Veículos, o vendedor deve tirar uma cópia autenticada do documento, devidamente datada e assinada por ambas as partes. Isso é um detalhe importantíssimo, tem que estar assinado pelo vendedor e pelo comprador, com firmas reconhecidas na modalidade autenticidade. Depois do registro da venda no cartório, o ex-proprietário deve se dirigir ao Detran e preencher o formulário de comunicado de venda, que deve ser protocolado junto com a cópia autenticada do CRV. Após a análise, o Detran, caso não haja nenhum dado incorreto, é feito o imediato bloqueio da antiga documentação do veículo, transferindo todas as responsabilidades para o novo proprietário. Então, assim, são cuidados que o vendedor deve tomar para evitar preocupações no futuro, porque senão no ano seguinte, quando não tiver o documento, ou às vezes muito tempo após, ele pode vir a ser demandado por um débito de IPVA que ele desconhece, porque ele já vendeu o veículo e de boa fé acreditou que o vendedor fosse transferir. Então, isso é uma cautela que o vendedor deve ter, porque caso o comprador não o transfira o veículo, o vendedor se exime da responsabilidade do IPVA. Onde fazer o comunicado?
Em Belo Horizonte, a comunicação pode ser feita em qualquer uma das unidades do UAI. UAI Praça 7, UAI Barro Preto, UAI Venda Nova. No interior do estado, a comunicação de venda deve ser feita nas cidades onde houver unidades do UAI, ou no Ciretran, ou até mesmo na Delegacia de Polícia Civil. Questões bem práticas, essa é a mais recorrente. No meu dia a dia de trabalho, eu vejo várias dúvidas que eu procurei sintetizá-la neste nosso encontro, para a gente ver como a questão é na prática. Vendi o carro, não fiz o comunicado de venda e não tenho mais contato com o comprador. O fisco pode me cobrar o IPVA? Sim, administrativamente é muito difícil vocês reverterem uma cobrança de impostos. Dada a sua natureza, né, é muito complicado você conseguir uma reversão administrativa. Mas eu trouxe uma questão do julgado do TJ de Minas Gerais, como essa questão tem sido interpretada pelos nossos tribunais. Nesse caso, é bom sempre uma consulta a um profissional, a um advogado, ou até mesmo no juizado especial, é possível diretamente ajuizar uma ação para conseguir a transferência deste veículo. Vamos ver como que o TJ analisou essa situação. Alienado veículo automotor e desconhecido paradeiro do adquirente, exclui-se o nome do alienante dos lançamentos tributários, cujo fato gerador seja a propriedade, ainda que o DETRAN não tenha sido comunicado da transferência do domínio do bem. É viável o pedido de retirada do nome do alienante dos cadastros do órgão de trânsito, sem indicação do atual proprietário do veículo. Os tribunais superiores pacificaram que a transferência da propriedade do veículo automotor demonstra-se por diversos meios de prova, não se restringindo ao contrato de compra e venda, ausente a exigência de comunicação ao DETRAN, artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Mas, para você conseguir essa desoneração, você vai precisar de uma ação declaratória de relação jurídica e débitos, né, combinado com a obrigação de fazer uma venda, né, de veículo, se você não sabe o paradeiro. Essa foi uma decisão recente de 2017, né? Então é bom consultar um profissional da área, um advogado, né, para poder assessorá-lo melhor nessa questão. Uma outra também decisão, que foi de fevereiro do ano passado, também fala sobre a transferência da propriedade. Demonstra-se por vários meios de prova, não se restringindo ao contrato de compra e venda. A cópia do CRV autenticada, por exemplo, para fazer o comunicado de venda. Alienado o veículo automotor e desconhecido o paradeiro do adquirente, exclui-se o alienante dos lançamentos de tributo, cujo fato gerador seja a propriedade, ainda que o DETRAN não tenha sido comunicado da transferência do domínio do bem. Vamos mais uma questão. Vendi o carro como sucata e não fiz a baixa do veículo no DETRAN. O fisco pode me cobrar o IPVA? Transferência e desmanche. Olha só, essa é uma decisão de 2016, mas também muito interessante. Para estes casos, administrativamente também é a mesma coisa, é muito difícil de comprovar a baixa. Você vai precisar de um profissional da área para ajuizar a ação correspondente, né? Mas nesse julgado, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou que, comprovada a alienação e desmanche do veículo por meio de depoimento testemunhal prestado nos autos de procedimento de justificação, a determinação de baixa do veículo é medida que se impõe. Por não ter o alienante comunicado ao DETRAN a venda do veículo, responde solidariamente com o adquirente pelo pagamento dos impostos, taxas e multas incidentes sobre o automóvel até a data em que, com a citação, foi o Estado de Minas Gerais inequivocamente cientificado da transferência à vida. Não comprovada a prévia comunicação ao DETRAN acerca da venda,
fato levado ao conhecimento do Estado apenas com ajuizamento desta ação, deve suportar o autor o pagamento dos ônus sucumbenciais em virtude do princípio da causalidade, por ter dado causa à instauração da demanda. Então, ou seja, é possível você que vendeu o veículo como sucata e não tem mais o chassi para poder dar a baixa através do Detran, é possível judicialmente você requerer essa baixa, essa alienação. Mas até então, até a citação da Fazenda, o Tribunal de Justiça entendeu que você é responsável pelo pagamento dos impostos. Vamos mais uma questão. Bati o carro e transferi para a seguradora. O fisco pode me cobrar o IPVA? Essa é uma questão muito recorrente no nosso dia a dia de trabalho. Vamos ver o que o Tribunal de Justiça disse nessa sessão. A sentença proferida em face da Fazenda Pública de cunho ilíquito está sujeita à remessa necessária. Nos termos do artigo 126 do Código de Trânsito Brasileiro, o proprietário de veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado deverá requerer a baixa do registro no prazo e forma estabelecidos pelo CONTRAN, sendo vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior. Ocorrendo a alienação do veículo para seguradora e ausente o requerimento de baixa do registro junto ao Detran MG, deve ser procedida a baixa regular do registro no nome do proprietário anterior, sendo inexigível deste o IPVA, as taxas e o seguro obrigatório. No caso, a partir da data da ciência da decisão concessiva da antecipação dos efeitos da tutela confirmada ao final. O que ocorre muitas vezes? A empresa seguradora, diante de um acidente, ela entende que é melhor ela indenizar o seu cliente do que recuperar o veículo e transfere o veículo para si, muitas vezes levando até para outros estados. Normalmente, as seguradoras elas conduzem todo esse trâmite. Então, o que é possível fazer? Demandar a sua seguradora a regularização para que não te cause nenhum prejuízo. Até mesmo porque para você ter o documento para transferir o bem, o veículo para a seguradora, você tem que estar regular com os pagamentos. Esse foi um julgado bem recente, do dia 26/6/2018, que fala sobre a questão do seguro, né? Também achei muito importante a gente trazer, mas sempre que for necessário, muitas vezes, na discussão judicial, é bom você fazer a consulta ao profissional da área, um advogado especialista que vai te orientar, te conduzir diante do caso concreto. O meu objetivo aqui é trazer soluções possíveis de casos que já foram resolvidos no judiciário e que possam servir como uma diretriz para a sua situação. Vamos mais uma questão aí que é bem recorrente. O registro do gravame supre necessidade de comunicação de venda ao Detran? Esse não foi um julgado do nosso Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele é um julgado do Distrito Federal que eu achei bem oportuno trazer para poder discutir essa questão. Porque como que o Detran aceita o gravame, ou seja, falar que aquele veículo vai ser financiado por A ou por B e diz que não houve o comunicado de venda e imputa a cobrança ainda dos débitos do IPVA ao antigo proprietário. Então, eu achei muito importante trazer essa decisão porque ela traz um entendimento muito pertinente, muito interessante para essa situação. Vamos lá. Venda de veículo, comunicado da transferência ao Detran, registro de gravame, prova suficiente, falha administrativa, inscrição indevida, dívida ativa, dano moral.
comprovado que o Detran foi devidamente informado acerca da venda do veículo, inclusive com a inclusão de gravame em nome do adquirente, a ausência de registro completo em seu sistema informatizado e o consequente lançamento de tributos e multas em desfavor do proprietário anterior, evidenciam a ocorrência de falha administrativa suficiente para fundamentar o deferimento dos pedidos de transferência da propriedade cadastral do automóvel e da pontuação referente às autuações posteriores à data em que a autarquia foi cientificada da tradição do automóvel. Então, só devido à inscrição em dívida ativa, configura o dano moral em ré e pisa. Vale dizer, dispensa prova por tratar-se de prejuízo presumido, decorrente do próprio registro de fato inexistente. Para a fixação do quanto a ser pago pelos danos morais causados, devem ser observados alguns parâmetros definidos pela jurisprudência, quais sejam a extensão do dano ou a gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência, e por fim o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Essa é uma decisão muito recente, é de julho de 2018. O que essa decisão traz para a gente? Que o Detran, ele aceita o gravame e fala que não houve a comunicação. E aí, essa pessoa foi no Distrito Federal, que tem normas parecidas com as nossas, e deve obedecer o Código de Trânsito Brasileiro também, que é de âmbito nacional, e conseguiu que a partir daquele momento que o Detran do Distrito Federal acatou o gravame, elas ficassem livre dos débitos. Neste caso, ela foi inscrita o nome foi inscrito em dívida ativa e que ocasionou os danos morais. É bem interessante. Aqui no nosso estado de Minas Gerais, a gente não, nas pesquisas que eu fiz, eu não encontrei uma situação parecida, similar a essa, mas fica aí de exemplo uma decisão recente de um outro órgão que também repercute nos nossos, que tem a similaridade, né? Então, essas foram as principais questões práticas que eu queria trazer para vocês no nosso encontro de hoje. Então, gostou do vídeo? Se inscreva aí no meu canal. Até o próximo encontro. Vocês me encontram também nas redes sociais no LinkedIn Bernadette Menezes, no Facebook Bernadette Menezes Oficial, no Instagram Bernadette.menezes. É isso aí e até o nosso próximo encontro.